Boa tarde a todos, Sr. Presidente do Partido, bem-vindo a casa, como eu gosto de dizer, sempre que estás em Lourdes. Cumprimentar a todos os presentes. Hoje estou aqui para apresentar o programa, mas também na qualidade de vereador deste município, que tanto nos diz a nós, Partido Chega, e dizer que esta escolha deste local acaba por ser central e entendermos que o Chega percebe que existe um país a duas velocidades. De um lado temos um bairro desenvolvido e com todos os serviços, do outro lado teremos outro. E aqui também as nossas propostas na área da coesão territorial. Deixar uma palavra de apreço à estrutura local, na pessoa do Clino Ventura, o coordenador que concediu, e também do João Soeiro, nosso eleito nesta freguesia. Nós poderíamos começar, depois de ouvirmos as intervenções destes sindicatos, poderíamos, para além dos bombeiros chapadores, para além dos auxiliares de saúde, para além do corpo da guarda, teríamos um número infindável de carreiras que têm sido maltratadas ao longo destes últimos anos. Poderíamos falar dos oficiais de justiça e da vergonha que tem sido feita aos oficiais de justiça ao longo dos últimos anos, os técnicos auxiliares de saúde, a quem só fizeram a revisão de carreira agora no início do ano, depois de tanto tempo que estiveram pendentes com este processo, ou mesmo os técnicos de reinserção em serviços prisionais, e ficaríamos aqui com uma lista infindável. Quero deixar uma palavra de agradecimento ao arquiteto Rui Gonçalves da participação que fez, muito especial à Patrícia Almeida pela ajuda que deu na elaboração de todo o programa nesta área, e também ao Paulo Ramos. Dentro da área, e falando também numa qualidade de vereador, nós temos a questão da digitalização e da modernização administrativa tão apregoada por este Governo, em que grande parte dos fundos europeus e daquilo que tinha a ver com o PRR estava afeta a esta área, e percebemos que continuamos numa lógica dantesca de gestão e de simplificação dos processos. Já foi falado aqui hoje, nomeadamente na área da habitação, de todo o processo que existe relativo à questão dos arrendamentos ilegais, dos subarrendamentos ilegais e da forma como é gerida a habitação municipal, muito em consequência da falta de fiscalização e de falta de serviços informáticos para poder resolver estes processos. Mas focando naquilo que acabámos de falar agora aqui, que tem a ver com a valorização das carreiras. Nós temos um processo que o Chega tem tentado a todo o custo uma alteração àquilo que seria o CIADAP. O CIADAP, da forma como está feito para penalizar a meritocracia, quando entendemos que claramente, mantendo as cotas, vai limitar que só 5% é que seriam excelentes e podem ter a configuração de excelente. Continuamos com uma avaliação através das chefias e uma forma que é desmotivante dentro da administração pública, porque a carreira já por si não é atrativa, a quantidade de escalões que são apresentadas para a progressão da carreira não são atrativos, e quando o polígrafo há pouco tempo dizia que nós mentíamos ao dizer que no caso de algumas carreiras, quem entrar na base da carreira para chegar ao topo poderia demorar 140 anos, é a realidade, é o que está no CIADAP e a forma como está. Portanto, nós não podemos continuar a tolerar que esta situação seja feita. Não podemos também, no entanto, prometer e não fazer. E o Chega apresentou diversas propostas durante esta sessão legislativa, que foi concreta, e queria deixar aqui uma mensagem clara, por exemplo, aos chapadores bombeiros, que nós, quando prometemos, temos feito, ao contrário de outros partidos que vimos, nomeadamente na revisão da carreira dos chapadores bombeiros, que ainda nos últimos dias da sessão legislativa, depois de aprovado o diploma na Generalidade, desceu à Comissão, e na Comissão o que aconteceu foi que o partido proponente, o PAN, nem sequer esteve presente, e o único partido que votou a favor daquela lei na especialidade foi o Chega, porque o PS votou contra e o PSD absteve-se, apesar de depois baterem no peito, a dizer que estão ao lado dos sindicatos. É óbvio que desde a gênese do partido, o nosso Presidente tem sido muito claro em relação à questão da transparência, em relação ao reforço da ética e da luta contra a corrupção. E quando pensamos este ponto, eu vou fazer a transição entre a administração pública e aquilo que é a nossa parte das propostas no poder local. O Chega é um partido municipalista que concretiza nas suas propostas e que acredita, através das suas propostas, que deve de facto existir uma descentralização de competências, que a freguesia em Trás-os-Montes não tem que estar pendente por uma deliberação que seja tomada em Lisboa, que no Algarve não tem que estar pendente por uma decisão tomada nos espaços do Conselho em Lisboa, mas sabemos perfeitamente que tudo isso tem que acompanhar com o devido pacote financeiro. E dizem-nos sempre, mas o Chega não fez nada em relação a isso. O Chega fez. O Presidente do Partido apresentou uma proposta concreta, quando em Orçamento de Estado colocámos a necessidade de aumentar as verbas financeiras
para os territórios de baixa densidade. Nós não podemos continuar com este afastamento do interior para o litoral e, portanto, a discriminação positiva dos territórios de baixa densidade para nós é importante de forma a capitalizarmos mais investimento, através do investimento privado gerarmos mais emprego, através do emprego constituirmos a família, termos riqueza e determinarmos que o território, este sim, proposto pelo Chega, é Portugal por inteiro e não aquilo que vimos na rua a dizer Portugal por inteiro, que a única coisa que faz é tentar dividir por regiões de uma forma desorganizada que não permite sequer a coesão territorial. O ordenamento administrativo territorial tem que ser repensado. Nós temos que pensar esta função das CCDRs, que mais não são uma criação pelo Partido Socialista de um retrocesso de tentar retomar aos antigos governos civis, agora sim com mais competências e que acabam por limitar o papel das próprias câmaras municipais e da responsabilidade deste que é um órgão eleito, que é o poder local, em detrimento de um órgão feito através de nomeação do poder central e com o qual nós não concordamos. Dizer-vos um ponto importante no âmbito da coesão territorial. Nós acreditamos que a coesão territorial terá que obrigatoriamente passar também pela revisão da lei eleitoral. Nunca, em momento algum na história, um partido que esteja no governo faz investimentos em zonas de baixa densidade populacional porque sabe que ali não consegue atrair votos. E, portanto, continuam a discriminar regiões como Bragança ou distritos como Porto Alegre, porque consideram que ali não vão conseguir constituir a bancada da maioria absoluta. Nós temos que fazer valer que quem está em Trás-os-Montes, quem está em Porto Alegre, tem tanto direito ao voto e o seu voto tem tanto peso como quem está em Setúbal, em Lisboa ou em Porto. Para nós é bem claro, entrando na fase da conclusão, dizer-vos que um dos grandes desafios que temos para os próximos anos é a coesão digital. Não podemos continuar a criar estas regras brilhantes para os nómadas digitais e olharmos para o território nacional e entendermos que, segundo os dados da ANACOM, mais de 70% do território são considerados zonas brancas, zonas essas que não têm acesso sequer a dados móveis ou à internet. Portanto, o Chega tem as propostas, deixem-nos cumprir, e seria quase, aproveitando o benfiquismo, e vou correr o risco disto passar, do nosso Presidente, deixem jogar o André Ventura, que certamente vamos resolver o problema e acreditar no Portugal único e onde só voto será o André Ventura.